Olá, meus queridos alunos do ensino médio, primeira série do ensino médio. Estamos aqui com vocês para mais uma aula em casa. Sou o professor Rosângelo Assis e juntamente com o professor Luiz Cláudio, eu sou um dos professores de filosofia aqui do Centro de Mídias. E nós vamos trabalhar um pouquinho um assunto que eu particularmente gosto muito e é muito importante para o nosso dia a dia dentro da sociedade, que é muito importante para a nossa convivência e principalmente muito importante para criarmos empatia com o outro. É muito importante, né? Essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? De estar junto com o outro, mas se colocar no lugar dele também. Por isso, nós vamos trabalhar hoje na nossa aula, olha só que tema bacana, nós vamos trabalhar na aula 216 de filosofia, valor, escolha e liberdade. Opa! Valor, escolha e liberdade. Tema extremamente importante para a nossa sociedade hoje, porque está ligada diretamente, sabe o quê? Está ligada diretamente à questão da ética. E quando eu falo de ética, eu estou falando também dos princípios, mas eu vou depois acabar entrando na questão da moral. Por quê? Porque eu vou falar do meu dia a dia, daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou praticar, perfeito? Então, eu tenho as ideias gerais, mas eu também tenho a prática. Ética e moral, elas estão interligadas nesse sentido aí, tá bom? Venham comigo que nós vamos começar a tentar entender um pouquinho isso daí, tá bom? Vejam só, quando nós falamos de valores, muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que decidir, é ou não é? Temos que tomar algumas decisões na nossa vida. Todo santo dia, a partir do momento que nós acordamos até o momento que vamos nos deitar, nós temos que tomar decisões. A nossa vida é baseada nisso daí também. Perfeito? Muito bem. Mas quando nós temos que decidir, o que é que a gente faz? A gente vai avaliar. A gente vai comparar os prós e os contras dessa decisão, né? Quais são as possibilidades que eu tenho para tomar essa decisão? O que vai ser bom ou o que vai ser ruim para mim? Não posso, volto a repetir, ficar pensando só em mim na hora de tomar essa decisão. O que vai ser bom e o que vai ser ruim também para o outro, né, que está participando desse processo comigo, tá bom? Então, o que acontece? No momento em que eu vou tomar essa decisão, eu tenho que atribuir alguns valores. E eu acabo atribuindo valores diferentes para cada uma dessas possibilidades. Eu não posso tomar a decisão baseado sempre nos mesmos valores, dentro dessas mesmas possibilidades. Eu preciso mudar um pouco isso daí, perfeito? Então, na hora de tomar a decisão, isso já é a primeira coisa importante. Eu tenho que ver quais são as possibilidades e eu vou atribuir valores diferentes a todas essas possibilidades. Perfeito? Entendido aqui? Turminha da primeira série, muito bem. Agora, se nós, dentro desses valores, nós ficamos assim, com outra interrogação, qual é a interrogação? O que é o valor? Né? Tá bom, pessoal, eu tenho que tomar decisões baseadas nesses valores, mas o que é valor? Será que o valor é sempre o mesmo? Ou esse valor, ele vai mudando de acordo com o tempo, né? De acordo com o momento que nós estamos vivendo, de acordo com a história que nós estamos vivendo. Esses valores mudam ou esses valores são eternos, são imutáveis, né? Desde que o mundo é mundo, desde que nós nos conhecemos, são os mesmos valores sempre. O que é esse valor? Então a gente vai tentar entender um pouquinho isso daí, porque isso é muito importante para muitas coisas. Principalmente, eu vou repetir isso de vez em quando na minha aula de hoje, principalmente para a gente não falar besteira e não fazer besteira por aí, tá bom? Porque isso está muito comum na nossa sociedade hoje, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Vamos em frente então. É assim, o que é o valor? De modo simplificado, a gente pode dizer o seguinte: valor é o que dá dignidade ao ser, tá? Então isso é um ponto muito importante. Olha que eu já comecei a falar de ser. Na filosofia, nós falamos muito dessa ideia. O que é o ser? E qual é a essência desse ser, tá? Então, eu, humano, né, sou um ser perfeito, e esse, não um ser perfeito, né? Mas um ser que tem minhas qualidades, mas tem os meus defeitos também. Tá entendendo isso daí? Estão conseguindo me entender? Mas eu preciso ter uma dignidade para dar a isso daí. E o valor é que vai fazer isso daí, tá certo? Só há valor onde houver o que, gente? Apreço, empatia,
estima, afetividade. Olha eu voltando aí de novo na palavra da empatia. Eu gosto muito dessa palavrinha, porque a empatia, ela é aquela palavra que me coloca em relação diretamente com o outro. Mais tarde a gente vai estudar, lá na frente vocês vão estudar uma filosofia chamada existencialista, que é uma filosofia que diz que quando eu venho ao mundo, eu não sei ainda que eu estou nesse mundo, mas a partir do momento que eu estou nesse mundo, eu começo a me perceber e perceber tudo que está ao meu redor, perceber o outro, né? Eu começo a perceber o outro, é a questão da empatia. E fala de estima e afetividade também, tá? Então, aonde tem tudo isso, vai ter o valor. E dentro desses valores, nós temos que fazer nossas escolhas. Vamos então? Nós escolhemos o quê? Nós vamos escolher aquela que nos parece mais apropriada nas circunstâncias que nós analisamos. Lembra? Lá atrás eu estava falando para vocês, existem muitas possibilidades, professor. Mas qual é a mais apropriada para esse momento no qual eu estou agora? Para esse momento que eu estou vivendo. O que eu quero para esse momento, né? Então eu vou fazer minha escolha baseada nisso. Eu analiso as circunstâncias, analiso os prós e os contras e vou fazer a minha escolha. Ou seja, eu vou escolher aquela que para mim naquele momento parece ter o quê? Mais valor. Hoje, no momento, eu preciso desse valor aqui para dar continuidade ao meu processo de existir, perfeito? Então, esse é o valor que eu vou assumir nesse momento aí. Analisei as possibilidades, né? Olhei tudo que tinha ao redor, vi e escolhi esse aqui, perfeito? Muito bem. A partir do momento que nós fazemos isso, o que acontece então? Nós vamos começar a ter aquilo que nós vamos chamar de consciência moral. Vejam só, até agora eu vinha conversando com vocês muito baseado na questão ética, nos conceitos principais, né? No princípio de tudo, daqueles valores, né? Que são imutáveis, vamos dizer assim, que são valores básicos para uma convivência dentro de uma sociedade, né? Só que não adianta eu ter o conhecimento desses valores. Eu preciso ter o quê? Uma consciência moral. E quando eu falo de moral, eu falo da prática, tá? Não adianta eu saber o que é o certo e o errado. Eu preciso praticar o que é certo dentro da sociedade para a convivência dessa sociedade. É muito fácil eu dizer, eu sei o que é o certo e o errado, mas não estou nem aí para o que acontece no meu dia a dia. Não estou nem aí para o outro. Não, você tem que, sabendo o que é o certo, buscar entender e ter essa consciência. Quando a gente fala de consciência moral, nós estamos falando de quê? Consciência de si mesmo, ou a autoconsciência. Professor, isso é importante, né? Sim. Turma, isso é muito importante. Essa autoconsciência, ela é fundamental para a convivência dentro da sociedade. A ética é aquele limite que faz a gente conviver dentro da sociedade. Se não tivermos esse limite, o que vai acontecer? Uma luta de todos contra todos, como diria Thomas Hobbes, né? Aquela confusão generalizada dentro da sociedade. E a gente já sabe que quando não existe isso, o que acontece dentro da sociedade? Os problemas que nós encontramos e que nós vivenciamos no nosso dia a dia, perfeito? Então, essa consciência de si, ela é muito importante, essa autoconsciência, ela é muito importante. Por quê, professor? Porque ela confere ao ser humano, vejam aí, olha o quê? A capacidade de julgar ações e de escolher, dentre as circunstâncias possíveis, seu próprio caminho da vida. Olha só, a capacidade de avaliar, decidir, julgar. Opa, que bacana, né? Eu consigo julgar essas ações aí e eu consigo escolher o que é melhor para conviver, para fazer um caminho nessa vida, um caminho mais próximo daquilo que seria o ideal de convivência dentro de uma sociedade. Tá claro então isso daí? Consciência de si mesmo, tá? Para quando for tomar uma ação, partir para a ação, ter essa capacidade de julgar e decidir depois, baseado nesses princípios éticos. Perfeito? Então, muito bom. Só que tem um detalhe importantíssimo, gente, olha só. Nós somos livres, é isso? Existe uma liberdade humana. Nós somos dotados dessa liberdade humana. O homem tem a possibilidade de escolher o seu caminho. O homem tem a possibilidade de construir a sua história. O homem tem
essa possibilidade, tá? Por quê? Porque existe uma liberdade nesse sentido aí. Só que tem um detalhe, no momento em que eu vou decidir, no momento em que eu vou escolher, no momento em que eu vou construir, eu tenho que ter o quê? Essa ação toda tem que ser praticada em liberdade, sim, porque se não for praticada em liberdade, não vai valer de nada. Vocês estão conseguindo me acompanhar? O que eu estou tentando explicar para vocês, quer dizer, se na hora de tomar uma decisão, né, se na hora em que eu julgar algo, eu não estiver totalmente livre para fazer isso, e aí quando eu falo de liberdade, nesse sentido totalmente livre, eu não estou falando no sentido de estar atrás de umas grades, mas às vezes eu me aprisiono mesmo, eu me aprisiono em mim mesmo, sem tomar consciência de mim mesmo, eu não estou sendo livre, né? E aí só tem sentido julgar, né? Vocês vão ver no slide aí, só tem sentido julgar moralmente a ação de uma pessoa se esta ação é praticada em liberdade. Opa, peraí, professor, então quer dizer que se me obrigarem a fazer uma coisa, essa ação pode ser, é isso mesmo que eu estou tentando dizer, essa ação pode ser verdadeira ou não. Tá? Se você está sendo obrigado a praticar aquilo, então você não está sendo livre para tomar essa decisão. Volto a repetir, isso aqui é muito importante. Por que é muito importante, professor? Porque muitas vezes nós tomamos as nossas decisões baseadas naquilo que falam para a gente e não naquilo que eu conheço. Olha essa diferença. Para mim isso é muito importante e é um dos grandes pecados da nossa sociedade de hoje, né? Eu vou nas redes sociais, eu vejo que alguém postou, né, alguma coisa, me influenciou, né? E aí agora eu vou agir por quê? Porque aquela pessoa postou, aquele artista, aquela influencer, aquele não sei mais o que e tudo mais, mas eu não tomo a decisão por mim mesmo, eu tomo pelos outros. Perfeito? Então, quando eu vejo de consciência moral e de liberdade humana, é isso daí, olha. Quando não se tem escolha, quando não se tem liberdade, é impossível decidir entre o bem e o mal. Ou seja, não tenho como ter uma consciência moral. Vocês estão vendo aí os quadrinhos aí, né? Ela vai lá, olha, não pise na grama. Aí vai, volta. Aí, poxa, eu sinto a vontade de pisar nessa grama. Principalmente quando ficam dizendo para não fazer o que eu sei que não devo fazer. Muito bacana isso daí, né? Porque às vezes não acontece na vida de vocês. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas aí dizem para a gente não fazer. A gente sabe que se nós fizermos é errado, mas mesmo assim a gente quer fazer só por quê? Porque a outra pessoa disse que não era para fazer. Então não manda em mim, é muito comum isso daí, né? Mas eu tenho que tomar essa decisão, não só porque eu quero fazer ou não quero fazer, mas quando eu tomo essa decisão de uma maneira o quê? Consciente, tá certo? Consciente. Aí sim eu vou aprender a tomar essa decisão. Perfeito? Então, olha só, a questão da ética, então, ela é muito importante nesse sentido. Quando eu tenho que tomar uma decisão, é muito importante você usar, por exemplo, algumas palavrinhas mágicas para isso e algumas perguntas também. Eu quero fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Olha, eu quero, posso e devo. Não se esqueçam dessas 3 palavras, tá bom? Todo momento, todo instante, a cada dia que vocês tiverem que tomar uma decisão, vocês usem essas 3 palavras. Eu quero fazer isso? Quero. Eu sou livre? Eu quero fazer. Né? Eu vou fazer. Eu quero fazer. Tá? Eu posso fazer isso? Posso. Claro que eu posso fazer. Por quê? Porque eu sou livre, eu não tenho liberdade. Então eu sou livre, então eu também posso fazer isso. Eu devo fazer isso? Opa, peraí. Eu devo fazer? Será que o que eu estou querendo fazer, que eu quero fazer, que eu posso fazer, mas será que eu devo fazer? Vai prejudicar alguém? Lá na frente vai me prejudicar? Será que eu vou atrapalhar o processo da caminhada do outro, até o meu mesmo processo? Então, todas essas nuances, né? Todas essas dúvidas que vão aparecer aí, todas essas incertezas, todos esses questionamentos que você vai fazendo dentro de você mesmo, na sua própria consciência, é aquilo que nós vamos chamar de ética, né? É aquilo que nós vamos chamar de tomada de decisão baseada em princípios e em valores. Porque quando você toma uma decisão não baseada nesses princípios ou nesses valores, essa decisão pode sim se tornar prejudicial, tanto para você como para o outro.
E aí eu volto novamente na questão da empatia. Eu não estou só, eu não sou uma ilha, né? Eu convivo, nós vivemos dentro de uma sociedade, nós convivemos no trabalho, na escola, no bairro onde moramos, com a nossa família, e a gente tem que aprender a entender, a conviver, né, junto com o outro e não isoladamente. Perfeito, meus queridos, entenderam um pouquinho essa questão dos valores, das escolhas? Muito bom, eu espero que tenham conseguido acompanhar essa aula aí, porque agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa, tá bom? Quero ver se vocês conseguiram acompanhar, respondendo aí as nossas perguntas, tá bom? Vou aguardar para a gente entender, vamos ver aí, olha, tem umas perguntas bem bacanas aí para vocês trabalharem, perfeito? Muito bem, vamos lá então. Olha, nós temos uma questão. A questão número 1 diz o seguinte, olha. Tem a letra A e B. O que os valores têm a ver com a liberdade? Opa, o que os valores têm a ver? Conversamos bastante sobre isso em sala de aula, hein? Agora, letra B. Os valores passados pela mídia podem nos influenciar no sentido de mudar os nossos valores morais? Opa! O professor Rosângela também tocou muito nesse assunto aí na sala de aula. Vamos trabalhar um pouquinho então? Daqui a pouco a gente volta, tá?
Muito bem, estamos agora de volta aqui, né, para tentarmos responder as nossas perguntas. Duas perguntas muito bacanas, bem interessantes, né, para a gente refletir um pouco. Quando eu falo refletir, gente, eu estou falando de um próprio questionamento, um questionamento de si mesmo. É muito importante isso. As nossas aulas de filosofia, elas servem para isso também, né? Elas servem não só para a gente adquirir um conhecimento maior, mas para a gente fazer uma reflexão pessoal do próprio eu, do seu próprio existir, né? Da sua própria capacidade de estar no mundo e de se relacionar com o mundo, com os outros que estão ao seu redor. Muito bem. E a aula de hoje, ela nos chama a isso, tá bom? Vamos às nossas questões, então, responder às nossas questões. A primeira pergunta, né, a questão número 1, e está dividida em duas partes, né, letra A e letra B, fala o seguinte, olha, o que os valores têm a ver com a liberdade? Então, o que os valores têm a ver com a liberdade? E a letra B fala, os valores passados pela mídia podem nos influenciar no sentido de mudar os nossos valores morais? Então, o que vocês acharam disso daí? Vamos ver a nossa resposta, que eu acredito que está bem próxima de tudo aquilo que vocês refletirem e trabalharem aí em casa, né? Olha só, a questão número 1, que faz a pergunta assim, da letra A, diz, o que os valores têm a ver com a liberdade? Nós falamos bastante na nossa aula. As nossas ações, elas são baseadas em quê? Em valores, né? As nossas ações todas, elas são baseadas em valores. E com um detalhe importantíssimo que a gente não pode esquecer, nós temos que ter liberdade para termos a possibilidade de escolha. Se nós não tivermos essa liberdade na hora de escolher, se outras pessoas que estão escolhendo pela gente, então esses valores não estão baseados em liberdade, não. Então tem alguma coisa errada, alguma coisa na minha vida não está funcionando bem. Né? Alguma coisa no meu existir não está funcionando bem. Por quê? Porque as minhas escolhas são feitas por outras pessoas, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso daí, tá? Perceber o quanto isso é importante para que a gente tenha um conhecimento mais aprofundado de si e também dos outros, tá? Então, o que os valores têm a ver com a liberdade? Nossas ações são baseadas nesses valores. E eu preciso ser livre para poder tomar essas decisões. Feito isso daí, lembre das 3 palavrinhas, quero, posso e devo. Quero, posso e devo. A partir dessas palavrinhas aí, você vai ter capacidade de fazer as suas escolhas. Vamos para a letra B, então? A letra B pergunta o seguinte, olha, os valores passados pela mídia podem nos influenciar no sentido de mudar os nossos valores morais? Olha a resposta aí. Podem sim. A mídia, através de sua vasta programação, é um importante meio de disseminação de valores que podem influenciar principalmente a juventude. Cuidado, cuidado, cuidado. Prestem muita atenção porque as mídias podem nos enganar. As mídias podem trazer, ao invés de valores, antivalores, contravalores, né? Elas podem nos influenciar sim e dizer muitas vezes que aquilo que é certo é errado e o que é errado é o certo. Então, temos que tomar muito cuidado. Daí a importância de um conhecimento cada vez mais profundo. E a filosofia, ela te ajuda a isso. A filosofia, ela traz para você essa capacidade de pensar, de analisar, de refletir, de questionar, de não se contentar com uma resposta qualquer, né? De perceber quem está mentindo para você. Então, temos que tomar muito cuidado com isso daí. Perfeito? Veja só. Qual é o objetivo, então, dessa nossa atividade como um todo? É propiciar a oportunidade de reconhecer e identificar os seus próprios valores morais e refletir a respeito deles, problematizando-os, olha só, problematizando-os a partir de comparações em relação um ao outro. Perfeito, olha só, então ela vai nos propiciar essa oportunidade de perceber, de olhar, de analisar, de julgar, né? E sim, problematizar. A gente tem que problematizar,
né? Ninguém pode aceitar a resposta que já veio pronta aí, não é verdade? Vamos ter ao longo da filosofia, vocês vão estudar alguns filósofos que trazem para nós vários métodos para se chegar a esse conhecimento. E um dos métodos interessantes é aquele famoso tese, antítese e síntese, né? Eu tenho uma afirmação, eu nego essa afirmação, eu chego a uma conclusão. Só que essa conclusão aqui pode ser uma nova tese, que vai gerar, né, uma nova tese, uma antitese e depois outra conclusão. E constantemente vai ficar nisso, ou seja, o conhecimento ele não para. A gente não pode parar. A gente tem que continuar buscando sempre esse conhecimento aí. Perfeito, então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a importância desses valores, a importância da ética, a importância da moral para a nossa convivência social. E a partir daí a gente começar a construir, né? Buscar construir dentro de si mesmo, né? E junto com os outros que nós convivemos, um mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais preciso no sentido de empatia, né? De perceber, de entender, de conhecer o outro, de se colocar no lugar do outro. Perfeito, meus queridos? Até a nossa próxima aula, então, da primeira série. Estou falando com a primeira série do ensino médio, hein? Até a nossa próxima aula. Eu espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.